O Manual de Assassinato para Boas Garotas é a nova série da Netflix que traz aquela pitadinha assim de uma série de investigação, uma série sobre crimes e sobre adolescentes. Se você tá curioso para saber se essa série realmente vale a pena, vem comigo até o final do vídeo que eu vou te contar o que eu achei da série. Oi, rapaz! Como vocês estão? Tudo bacana? Eu sou a Cass e hoje eu vou trazer para vocês uma dica de série que eu assisti recentemente na Netflix que é baseada em uma série de livros. Vamos ver se é tão interessante assim. O que é que vocês acham? Então, assim, antes de mais nada, por favor, acompanhe esse vídeo até o final. Compartilha para os seus amigos que gostam de séries, que gostam de ver reviews ou falando sobre séries, filmes, jogos, sobre esse universo nerd. Deixa o seu comentário aqui. Pode ter comentário com dica de série, dica de filmes, dica de jogos também, sobre coisas que vocês querem ver aqui no canal, tá? E deixa aquele likezão um pouquinho, isso ajuda muito a gente, faz com que o YouTube entenda que a gente é relevante. Por mais que a gente não seja, mas ele vai entender, tá? Então, por favor, já deixa aquele likezão aí, aquele comentário marotésimo e o vídeo rolando até o final desde já. Meu muito obrigado e bora pro vídeo! Eu tinha deixado uma enquetezinha pra vocês lá no meu Instagram, perguntando se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo falando sobre a nova série que eu estava acompanhando, que é o Manual de Assassinato para Boas Garotas. Vocês disseram que não. Mas mesmo assim eu trouxe porque foi a última que eu assisti, então bora. Na série a gente acompanha a protagonista Pip, que ela entra de férias e tem que fazer um trabalho para apresentar, para se candidatar a uma das universidades que ela quer entrar no ano que vem, que seria Cambridge. E ela resolve falar sobre um caso bem interessante, curioso, que havia acontecido na cidade dela, em tanto quanto misterioso, que era o assassinato e desaparecimento de uma adolescente chamada Andy, que havia acontecido há 5 anos e onde o caso tinha sido fechado, né? Não encontraram o corpo, mas o caso ele foi fechado por conta que o atual namorado dela da época, o Sol, ele fez uma declaração como culpado e logo em seguida ele atentou contra a própria vida. Então foi encerrado o caso e ele foi tido como culpado, né? Só que a Pipe, ela pensa que assim, ela fala, não, tem alguma coisa muito estranha aqui, porque eu conhecia o Sol e ele parecia ser um cara muito gente fina, ele sempre me tratou muito bem, ele sempre foi gentil comigo. Eu não acredito que ele seria capaz de cometer tal atrocidade. Então ela resolve o quê? É um tema bem fora da casinha, irei falar sobre ele na minha redação / trabalho, não lembro como é que eles chamam lá. E ela começa a investigar, e com isso ela resolve começar a conversar com pessoas que eram do ciclo da Andy, como as amigas dela, os amigos do Sol, né? E nisso ela começa a investigar, por exemplo, a irmã, que é a Naomi, da melhor amiga dela, da Kara. Só que a Kara pede pra ela, ó, por favor, não fala com a Naomi, porque isso deixa ela muito chateada, por conta que ela perdeu o grande amigo dela, a gente já tinha perdido nossa mãe. E ela fica meio assim, mas aí ela decide mesmo assim falar com a Naomi. E a Naomi meio que de início ela fica meio como que não quer falar, mas você sente que tem alguma coisa escondida ali. E ela vai dando pistas pequenas que faz com que a Pip comece a investigar. E além da Naomi, ela conhece também um personagem que vai ser bem interessante, bem importante para ela, que é o irmão do Sol, que é o Ravi, que vai formar ela com ela, né, o que eles chamam a dupla de detetives, que eles vão usar aquela nomenclaturazinha de Sherlock e Watson. E eles têm uma dinâmica até que boa, interessante, e o Ravi começa a ajudar ela em determinadas buscas, ajuda ela e salva ela em algumas situações, embora que ela comece a nutrir ali um sentimentozinho um pouco romântico pelo Ravi, porém eu acho que de início ele não tá muito ligado nisso, porque o que ele quer mesmo é descobrir e mostrar pra todo mundo que o irmão dele era inocente, né? Porque a família dele ficou completamente destruída, porque o irmão foi acusado e não puderam confrontar o irmão dele. Então ele começa a mostrar pra ela coisas, por exemplo, ele começa a mostrar o celular do Sol pra ela, como ele escrevia e que a declaração que ele mandou como culpado não era compatível com a forma como ele falava, geralmente por mensagem. E a partir desse ponto ela começa a achar isso bem estranho. E junto com as coisas que ela coleta da Naomi, ela vai conhecendo também outros personagens, uns personagens meio também aí um tanto quanto complicados, que seria, por exemplo, o Max Hastings, que era muito amigo do Sol e da Naomi, e eles meio que tem uma amizade ali que você vai descobrindo pequenas mentiras e a série ela vai montando uma sequência que toda hora faz você pensar, putz, é esse aqui, aí não é. Aí dá aquela reviravoltazinha, então agora é esse aqui, aí não é. Até que chega no desenrolar final da série, onde você consegue, onde a Pip consegue desvendar quem realmente aconteceu, quais foram os reais acontecimentos. E assim,
Eu confesso, na minha opinião, que eu achei a série, ela é uma série boa de se assistir. É uma série, às vezes, um pouco arrastada, mas você consegue acompanhar ali os episódios. Porém, não é uma série que traz muitas novidades. Para mim, foi uma coisa, assim, muito na cara. Foram coisas que foram acontecendo muito comum. Não teve nada, assim, que você olhasse, caramba, eu não imaginei que era essa pessoa e tal. Porque ela vai construindo e vai te dando falsas possibilidades, porém são possibilidades muito predizíveis. E quando ela te dá o real culpado, você fica. Não cola bem que seja ele por completo, sabe? E assim, a Pipe tem umas atitudes que você fica. Nossa, mano, não dá, não dá. Menina, acorda pra vida, porque não dá, velho, não dá. Então, assim, ó, a partir de agora vai ter spoiler, porque eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei com respeito ao desenvolvimento disso. A Pipe, ela começa a investigar, através, como eu falei, através das pistas que a Naomi vai dando e as pistas que ela vai encontrando junto com o Ravi, até que ela chega no principal, que vai ser o culpado, entre aspas, que é o Elliot, que é o pai da melhor amiga dela, da Naomi. E você descobre que ele arquitetou tudo por conta que ele teve um caso com a Andy. Errado, mas teve um caso com a Andy. Só que a Andy conheceu o Sol, que era o atual namorado dela, e disse: olha, eu não quero mais nada com você, quero ter a minha vidazinha ali com o Sol, beleza. Só que o Sol e a Andy estavam planejando fugir, por conta que o pai da Andy era um babaca. E eles estavam planejando fugir, e ela precisava de dinheiro, então ela estava vendendo droguitas ilícitas. Só que o pai dela fez o quê? Pegou todo o dinheiro que ela tinha juntado e ficou pra ele, falou: você não vai pra lugar nenhum, porque quem manda aqui sou eu. Ela falou: não é bem assim. Aí ela foi lá na casa do Elliot pedir dinheiro pra ele. Só que ela não fala pra que ela foi pedir. Ela só disse que precisava de 5 mil e que se ele não desse esse dinheiro pra ela ia falar do caso que eles tiveram. Aí ele era professor da escola, né? Ficou com medo. Começaram a discutir. Ele empurra ela bate com a cabeça no negócio lá. E ele ele sai pra ir buscar o telefone pra ligar pra emergência e ela desaparece. Essa é a história que ele conta. Só que assim, o ator e o personagem, ele não é muito crível com isso, sabe? Ou então meio que eles quiseram colocar que ele tem um sentimento de culpa, que não era bem isso que ele queria fazer. Beleza, eu compro. Só que aí o que acontece? Ele encontra uma garota que eu não entendia, que ele encontra uma garota aleatória no meio da rua, parece que a garota tá meio perdida também no mundo das drogas. Aí ele resolve ajudar essa garota. Eu não entendi, peraí, ele é ruim mesmo? Sei lá, ele tem um quê aí de pederastra ou não? Ou o quê? Porque aí ele ajuda essa garota, leva a garota pra casa velha, uma casa antiga que eles tinham, que a família dele tinha. Trata a garota super bem, do nada a garota encontra ele tá meio, chapadinho, bebendo, ele super na deprê, conta pra ela o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Por que a Naomi e o Max mentiram sobre o Sol? Por conta que eles antes tinham sofrido um acidente onde eles tinham atropelado uma pessoa. Aí vem aquela pitazinha do eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eles atropelaram essa pessoa e simplesmente não deram assistência, foram embora, vazaram. Entendeu? Aí o pai dela descobre isso e usa pra chantagear eles. Ou seja, vocês vão mentir dizendo que o Sol não estava com vocês, porque eu preciso que acreditem que ele estava sem álibi. O pai também, né? Aí o que é que ele faz? Ele vai lá, confronta o Sol, faz o Sol escrever a mensagem dizendo que tinha sido ele que tinha matado a Andy, e vai e dá os comprimidos lá pra meio que mascarar, como se ele tivesse atentado contra a própria vida, e sufoca ele. Isso ele contando pra menina estranha que ele encontrou na rua. Aí a menina fala o quê? Ela, lógico, não vai achar isso normal. Aí ela tenta fugir. Quando ela tenta fugir, ele vai, fecha a porta e deixa ela presa na casa. Presa, velho. Aí, tipo assim, eu não entendi. Eu não li o livro, então eu não sei se esse arco acontece assim. Aí a Pip vai lá porque ela suspeitou alguma coisa dele. Aí ela deixa o celular dela dentro do carro dele e consegue rastrear ele e vai, sei lá, quando chega lá ela confronta ele conta essa história. Aí ela começa a escutar uma barulhinha no cano. Quando ela vai, ela encontra a menina presa lá no sótão. Aí ela vai e conta toda essa história, né? Que ele contou isso pra ela e tá. Então, assim, tipo, pra mim foi uma construção meio que ali de personagem meio que eu não entendi. Só que ele falou: olha, eu não matei ela. Ela realmente desapareceu e eu não matei. Eu sou culpado por todas as outras coisas, eu não matei.
E isso a Pip começa a perceber, ela começa a juntar as coisas. Porque uma das coisas que acontece é que ela fica recebendo mensagem ameaçadora. E numa delas, quando ela posta um vídeo dizendo que vai contar toda a verdade, né? Sequestram o cachorrinho dela e matam o cachorrinho dela. Aí, olha, triste essa cena. Não, isso não dou no coração. Aí ela vai falar, putz, ele entrou na minha casa e fez isso com o meu cachorrinho. Aí ela lembra que, olhando as fotos da amiga dela, da Kara, que no dia que o cachorrinho dela desapareceu, o Elliot não estava na cidade, ele estava viajando com as filhas. Porque tem foto dele. Então ela fala, pera, então não é ele que tá me chantageando. E não foi ele que realmente matou a Andy. Aí ela vai lá, monta o quadrinho dela todo de novo, e começa a investigar de novo. Enquanto isso, ela ia se declarar lá pro Ravi. O Ravi disse, querida, não dá, eu vou embora, já tá tudo resolvido, já descobrimos quem fez as coisas, não quero, beijinho na testa, vou-me embora. Outra coisa que eu também achei, olha, sem noção isso. Aí beleza. Aí ela vai e começa a... Não, aí ela começa a investigar tudo de novo, porque agora ela quer saber quem foi que realmente matou a Andy e desapareceu com o corpo dela. E ela começa a ter uns flashbacks, ela começa a dar uma lembrada, tudo, e ela começa a achar que é o pai da Andy, por conta que o Elliot fala pra ela que ele viu ele passando, o Jason, né, o pai da Andy, passando numa van azul. Sendo que ele tinha dito que estava a noite inteira em um jantar. E as filhas reclamavam muito dele, falavam que ele era um cara muito opressor, que ele era um pai muito, de certa forma, ruim, um pai muito bruto e tudo, e elas não reclamavam muito dele. Aí ela vai fazer o quê? Do nada ela está no ferro velho. Porque ela quer investigar, sozinha, uma adolescente. Aí o Jason lá meio que sente que está sendo perseguido, e começa atrás dela, atrás dela, atrás dela, atrás dela. Ela se esconde, ela acha a van, se esconde dentro da van. Aí do nada uma menina vai e acha ela, a Jessie acha ela, que essa mesma menina ela já tinha aparecido antes, salvando ela quando ela tava numa festa muito da louca, porque ela também foi lá pra investigar por que a Andy vendia dorgas. Aí um cara lá, muito de um babaca também, foi tentar abusar dela. Aí essa Jess chegou, salvou ela. E aí, minha filha, vá pra casa, vá, menina, vai pra casa. Os adolescentes, gente do céu. Aí, beleza, essa mesma menina encontra ela lá de novo. Ela fala, minha filha, o que você tá fazendo aqui? Aí, seu trabalho aqui, eu que tenho que perguntar o que é que você tá fazendo aqui. Aí ela vai, obviamente, conta tudo pra essa Jess. Aí a Jess fala que era a melhor amiga da Becca, que é a irmã mais nova da Andy. E ela conta que numa dessas festas das loucuras, a Becca foi violentada por ninguém menos, ninguém mais do que o amiguinho lá do sol, o Max Hastings, que é um tremendo um babaca, venhamos e convenhamos. Aí ela fala que ela foi violentada por ele e tal, só que ela não denunciou. Aí ela, do nada, dá umas luzezinhas assim, muito da louca na pipe. Ela faz o quê? Ela fala, já sei, vou confrontar a Becca, irmã da Andy. Ela chega lá, começa a conversar com a Becca, e a Becca começa a falar que realmente foi isso que aconteceu e que ela realmente colocaram alguma coisa na bebida dela. E ela foi pedir ajuda da irmã dela pra Andy, só que a Andy disse, olha, não, desculpa, eu não posso ajudar, porque quem vendeu a bendita das dorguinhas fui eu. Se eu vou lá na delegacia te ajudar, eu vou ser presa também. Bela irmã. Aliás, assim, é uma família que, olha, que eu vou lhe contar. Bela família. Aí ela fala assim, tá, beleza, muito obrigada, viu, minha irmã? Aí, do nada, isso é um tempo. A irmã vai, sai vivendo a vida normal dela. Ela volta, chega em casa e diz que não vai ficar mais em casa, que ela vai fugir, que ela não aguenta mais a opressão do pai dela. E ela falou, pô, tu vai me deixar aqui sozinha? Aí ela fala, sinto muito, cada um por si. Vou-me embora. Ela surta, empurra a irmã dela contra a parede, a irmã dela cai. Lembrando que a irmã dela já estava vindo lá com o machucado lá da casa do Elliot, né? Que o Elliot também empurrou ela, que ela caiu e bateu com a cabeça. Mas também essa menina, gente, todo mundo empurra essa coitada. Aí a menina lá começou a convulsionar, vomitou, Bronco aspirou e morreu. E a irmã viu tudo acontecendo, não fez nada, não chamou a ambulância, não chamou nada. E a própria irmã deu fim no corpo. Ela pode não ter matado diretamente, mas foi a própria irmã. Aí ela vai e pergunta pra Pip, você quer saber aonde eu botei o corpo dela? Aí a Pip faz o quê? Vai embora, chama a polícia? Não, ela disse, vamos. Enquanto isso, ela tá tomando um chazinho na casa da menina. A menina acabou de contar o que aconteceu. Aí você vai lá e vai com ela pro meio do mato. Pro meio do mato.
Aí daí você já imagina, né? Tipo assim, pra mim foi um motivo completamente nada a ver o que a irmã dela fez. Por besteira, velho. Sabe? Pá! Aí ela, beleza, ela vai lá com a Becca e acontece o que? Adivinha? A Becca tinha botado um negócio na bebida dela. Ela começa a passar mal lá e a Becca fala: Olha, sinto muito, agora que você sabe que fui eu e que você sabe onde tá o corpo da minha irmã, eu vou ter que dar um fim em você também. Sério, menina? Não me diga. Enquanto isso, o Ravi, que tinha ido embora, tá dentro do ônibus. E faz o quê? Ele encontra um marshmallow, gente. Que era uma coisinha lá, sabe? Uma piadinha interna entre eles. Aí ele fala, poxa, né? Vou voltar. Um marshmallow. Aí ele volta, vai atrás da Pip, chega na casa da Becca, encontra o carro dela lá, não encontra ninguém. Ele vai atrás da Kara, que é a melhor amiga dela. Aí a Kara vai e fala, olha, já sei onde ela tá. Como é que você sabe? Ele pergunta. Ela disse, porque eu rastreio ela. Eu não sei se isso é bom ou se isso é um tanto quanto tóxico. Mas tudo bem. Aí ele vai falar assim: Eu não sabia que a Pip deixava isso. Ela fala: Ela não é tão esperta quanto você pensa. E realmente, porque com a decisão que ela tomou de ir com a menina, que tinha acabado de falar que tinha sido ela a culpada, que ela tinha desaparecido com o corpo, ela mesmo assim vai pro meio da floresta com ela. Muito inteligente ela não foi, né? Aí o que acontece? Eles chegam lá, salvam a Pip, chamam a polícia prende a Becca, e assim a gente termina mais ou menos. Porque aí depois a Pip encontra com o Max, que é aquele babaca que eu falei, que ele realmente é um babaca. E ela fala, né, que olha, eu não vou descansar até eu mostrar pra todo mundo que você não vale nada. Aí ela sai daí, vai encontrar com o Ravi. O Ravi começa a falar com ela, diz, minha filha, cala a boca aqui, me dá uma bezoca. Tasca-lhe uma bezoca nele, termina eles dois assim. Eu acredito que vai ter uma segunda temporada. E aí eu acho que ela vai, a parte lá que ela vai investigar mais sobre o Max, né? Mas olha, assim, foi bom. É uma sériezinha adolescente, na minha opinião, uma série bem bobinha, uma série bem assim, bem levezinha. Não sei se os livros ele é mais complexo ou se no livro tem um desenvolvimento melhor, mas eu meio que não gostei muito dessa forma como eles apresentaram os culpados. Os motivos foram completamente nada a ver, eu achei os motivos bem blé. E a forma como eles foram montando, querendo mostrar as falsas pistas onde as possíveis assassinos seriam, achei assim bem fraco também. E o próprio desenvolvimento da Pip eu achei bem fraco, porque no início mostra que ela é super tímida, por exemplo, mostra que ela tá com os amigos dela e ela tem que distrair lá a mulherzinha pra eles comprarem uma bebida alcoólica, porque eles são de menor. Ela não consegue nem fazer isso. Aí do nada ela tá confrontando todo mundo, tá super, eu sou foda e eu consigo, e eu vou resolver isso aqui tudo sozinha e confronta mesmo. Eu falei, uai, mas a menina não era super tímida, gente? Como é que ela conseguiu? Se ela não conseguia mentir, ela agora já tá confrontando tudo. Aí, assim, eu achei meio essa mudança aí, meio também, assim, um pouco incoerente. Mas a série, no geral, é uma sériezinha boa, que vale a pena. Você consegue assistir ela, dá pra assistir, você se diverte também. E eu quero ler os livros agora, porque eu fiquei curiosa. E vocês, me conta aí. Vocês assistiram a série? Vocês gostaram da série? Me conta o que vocês acharam. Compartilha esse vídeo, por favor, para ajudar bastante aqui a menina. Deixa dica aqui nos comentários de filmes, séries, ou lá no meu Instagram. Segue lá no Instagram para ter um contato mais direto comigo. É incógnita.oficial. E a gente se vê no próximo vídeo e